Agora falando sobre a formação das primeiras cidades. Como eu falei para vocês, as aldeias vieram a se transformar depois nas primeiras cidades. Bom, o texto vem falando então que o desenvolvimento da agricultura e a tecnologia possibilitou a construção de diques e canais de irrigação. Então, pessoal, a palavra agricultura ela é muito importante nesse entendimento, porque foi graças à agricultura que foi possível produzir mais alimentos e fixar em um único local, deixando de ser nômade. Bom, depois de fixar em um local, o desenvolvimento eles precisavam trazer água de outras regiões para irrigar suas plantações. Então foi construído aqui os diques e os canais de irrigação. Bom, trazendo essa água dos rios para irrigar as plantações, ocorreu um aumento na produção de alimentos. Mas eu digo assim, um aumento muito grande. Foi um aumento tão grande que algumas pessoas elas deixaram de trabalhar na plantação. E elas tinham agora tempo para fazer trabalhos artesanal. Então, como o aumento da produção de alimento, algumas pessoas deixaram de trabalhar no campo e foram fazer trabalho artesanal. E o texto segue falando sobre a especialização do trabalho, ou seja, as pessoas começaram a se tornar especialistas. Aquela que trabalhava no campo, na plantação, era especialista em plantação. E a que trabalhava no artesanato era especialista em produzir utensílios. Conforme foi passando o tempo e essa especialização foi aumentando, eles sentiram a necessidade de separar espaços específicos para cada atividade. Então haviam os espaços separados para produção artesanal, é o que nós entendemos hoje, pessoal, como as fábricas e as oficinas. Então existia dentro da aldeia um local específico só para produção de artesanato. Também havia os espaços separados para o comércio, o que nós entendemos hoje como as feiras ou os mercados, um espaço separado para isso. E o texto vem falando que ao redor das praças ficavam ali as casas de comércio e as oficinas de artesanato. E ao redor dessas praças começaram a surgir as primeiras cidades. Tudo bem? O texto segue falando aqui que essas cidades eram protegidas por muros, protegidas de assaltantes, de ladrões que viajavam ali para roubar. E dentro desse muro, dentro desse cercado, a cidade começou a se organizar cada vez mais, tendo bairros específicos. Então, havia o bairro religioso. Naquele bairro religioso, só existiam templos religiosos e as pessoas iam nesse local só para fazer as suas oferendas às divindades. Existia também os bairros residenciais, onde as pessoas moravam, dormiam, criavam seus filhos, suas famílias. Tudo bem? Existia também os bairros administrativos, que seria aquele local onde fica a casa dos líderes, dos administradores, dos cobradores de impostos. E havia também os bairros comerciais. O bairro comercial é aquele onde tinha o comércio, onde tinha as trocas, onde era vendido o artesanato, onde era vendido os frutos, os alimentos eram trocados. Então era um bairro específico para o comércio. E existia também o local onde ficava o exército, os soldados. Lembrando que essas cidades eram protegidas por muralhas, mas também pelo exército de soldados. E todo esse grupo, todos esses bairros juntos, formavam as cidades. Então aqui, pessoal, é o começo da organização das cidades. Tudo bem? O texto segue aqui falando, então, que elas foram fundadas pelo povo sumério e tinham características arquitetônicas comuns. Uruk foi a maior cidade do período. Ela era dividida em bairros religiosos, administrativos, residenciais e comerciais, que foi o que eu falei para vocês aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Bom, logo na sequência,
Logo abaixo, o livro traz esse mapa explicando aqui como que surgiram os primeiros assentamentos e cidades, né? Olha só, pessoal, sempre nessa região próximo a onde tem água, tá vendo, ó? Aqui, essa aqui tem um risquinho aqui, ó, cortando aqui, ó, é um rio. Aqui tem o Oceano Índico, né? Passando por aqui. Olha aqui o Mar Vermelho também. Aqui tem alguns risquinhos aqui, ó, sinalizando. Deixa eu fazer com o azul aqui, ó. Sinalizando aqui a existência de rios, né? Rios, lagos. Olha só. As cidades, pessoal, elas basicamente elas se desenvolveram próximas aos rios, ó. Olha só. Aqui na China, pessoal, o livro ainda não está tratando, mas basicamente é isso, ó. Percebam que as cidades elas são sempre, elas surgem próximo aos rios, não é? Olha aqui também um riozinho aqui, passando por aqui. Olha essas regiões aqui, ó, de rios. Cidade de Arapa, que nós vimos em outra unidade. Aqui próximo também ao mar, né? Percebam que toda essa região aqui, ó, facilitou o surgimento das cidades, porque tinha acesso ao mar, porque tinha os rios. Então as cidades elas sempre vão surgir próximo a rios e lagos, por causa da facilidade da água. Tudo bem, pessoal?